Bom dia, meu nome é Ana Clara e seja bem-vindo a mais um vídeo sobre a independência da América. Bom, nesse vídeo iremos falar 5 tópicos: antecedentes, sociedades, processo, independência e o fim. E o tema de hoje é a América de colonização espanhola ou América Hispânica. Bom, em que anos foi criada essa América, né? A América Hispânica, ela foi criada entre os anos de 1808 e 1829, quando os espanhóis fizeram uma luta com os nativos das terras americanas. O objetivo desses espanhóis era ter o controle e ocupar essas terras. No final dessa luta, quem ganhou foi esses líderes espanhóis, e aí vai começar um novo ciclo, né? Uma nova América. E aí a gente vai entrar no primeiro tópico, os antecedentes. Bom, devido a várias injustiças que teve na sociedade, que é o segundo tópico, começou a surgir muitas revoltas. Teve duas revoltas que foi a que mais impactou e a que mais famosa, assim, entre aspas. Teve a revolta do líder Inca Atuaba e a revolta do Tupac Amaru II. Bom, quando o líder Incatuaba, ele era um indígena. Então, essa revolta, ele juntou nativos e mestiços para lutar contra a denominação espanhola, restaurar o Império Inca e acabar com a mita, que era a exploração do trabalho indígena. Ou seja, juntou nativos e mestiços, né? E aí eles queriam lutar contra a denominação da Espanha, né? Contra a denominação espanhola. O objetivo dessa revolta era restaurar o Império Inca e acabar com a mita. Por quê? A mita, como eu falei, é a exploração do trabalho indígena. Porque os indígenas e os africanos, né, que eram os escravos, ficavam na base da pirâmide. Então, os indígenas vinham ou para ser morto, ou era para ser servos, né? E tinha essa exploração entre eles. Ou os africanos, no caso, já havia com a intenção de ser escravizados, né? Como aconteceu em várias outras regiões. E aí temos a segunda revolta, Tupac Amaru II. Muitas pessoas acham que Tupac Amaru II é o nome do líder, mas na verdade não é. Quem liderou essa revolta foi José Gabriel Condorcanqui. É um nome meio difícil, mas é bonito. Ele recebeu o apoio de indígenas e escravizados e alguns mestiços, além de ter aqueles colônios empobrecidos. Já estava pobre, sem dinheiro, coitado. Tava lá empobrecido todo, né? Aí, essa revolta era para ampliar o movimento da constentação à estrutura do poder colonial. No final, o José Gabriel e todos aqueles que o apoiavam foram julgados à morte na guilhotina em praça pública. E por que eles foram julgados em praça pública? Por que não matou ele, sei lá, no meio do mato? Bom, é muito simples, né? Naquela época, quanto na América de colonização espanhola, quanto em outras regiões, as pessoas que desobedecessem, aqui no caso, né, desobedecessem à coroa espanhola, era assim morta na guilhotina. Porque na praça pública vai ser onde todas as pessoas vão ver a morte, né, do José Gabriel. Então, pra coroa era assim, as pessoas vão ver, então vai saber. Quem desobedecer vai ser morto na guilhotina. Então era como se fosse uma ameaça escondida, sabe? Para as pessoas sentirem medo e querer obedecer mesmo e não desobedecer às ordens da coroa espanhola. Porque todo mundo sabe que guilhotina é uma morte muito trágica, muito triste, né? É melhor você morrer de morte morrer do que você morrer lá na guilhotina. E aí, vai ter, né, depois dessas revoltas, o José Gabriel morto, dos colonos empobrecidos já estava pobre, vai ter o aumento de impostos, o iluminismo, o esgotamento das minas e os grandes gastos elevados que vai fazer o sistema colonialista entrar em crise. Sociedade. Nas colônias espanholas existiam certas classes sociais. Os escravos eram a classe social mais baixa. Acima dos escravos haviam os mulatos. Eles eram a maioria do povo. Os crioulos eram a segunda classe social mais poderosa, tendo bastante dinheiro, porém são nascidos na América. Também haviam os peninsulares. Eles eram os mais poderosos, controlavam a economia, política, leis e dominavam tudo. A sociedade espanhola era formada por chapetões ou peninsulares, nascidos na Espanha. Eles tinham poder, influência e cargos importantes. Crioulos, filhos de espanhóis nascidos na América. Eles tinham dinheiro, mas ocupavam apenas o posto secundário.
mestiços e mulatos, descendentes de espanhóis com índios e negros, sem poder e influência, indígenas e africanos, representavam a base da sociedade e também formavam a mão de obra colonial. Os indígenas eram mortos ou trabalhavam como servos e os africanos eram escravos. Com o sistema colonialista em crise e a sociedade insatisfeita, tanto os nativos, escravos e crioulos, e a confusão política causada pelo ataque do Napoleão à Espanha, as colônias começaram a se separar da Espanha. Uma revolta importante foi feita no México e ela fracassou, porém isso incentivou a outras elites crioulas a se rebelar. Isso inclui o Simão Bolívar, que realizou muitas independências no norte da América Espanhola, e José San Martín, realizando a independência pelo sul. Os crioulos realizaram diversas guerras, onde aos poucos foram conquistando sua liberdade diante da Espanha, que não conseguia controlar todas as revoltas, e sim no máximo atrasar algumas, como aconteceu em Cuba. Quando o rei Fernando VII volta ao poder da Espanha, ele tenta reconquistar as colônias e fracassa. A América Espanhola se separa apesar das tentativas de unificação de Simão Bolívar. Isso deu origem a vários países como Bolívia, Argentina, Cuba, Chile, Venezuela e outros. E agora chegamos ao último tópico, né? Como que se deu o fim da independência? Bom, como as colônias, elas vão perder o apoio dos ingleses e dos norte-americanos. Com isso, as revoltas vão fracassar. Mas depois de receber o apoio dos Estados Unidos e da Inglaterra, Simão Bolívar e José Martins vai conseguir liderar os levantes militares, que irão derrotar os espanhóis e vai ter a independência da América Espanhola. Bom, espero que vocês tenham entendido um pouco como foi esse processo e a independência da América Hispânica. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.